Olá pessoal, já faz algum tempo, desde o último vídeo, eu tinha dito que realmente eu ia me retirar esse mês de julho quase todo de qualquer tipo de mídia social e eu fiz isso, né? O que foi muito bom, me trouxe algumas experiências, né? Duas delas em particular, que eu quero partilhar com vocês nesse vídeo e no outro que eu vou falar. Farei nas próximas semanas. Eu, na verdade, me retirei das mídias sociais, mas vim trabalhar no bastidor e trabalhei muito esse período e trabalhei tanto que na sexta-feira passada agora, chegou às 6 horas da tarde, eu me dei conta de que eu estava exausta, né? Exausta não só fisicamente, mas emocionalmente, energeticamente, mentalmente, estava muito cansada. Sabe aquele dia que quando te pedem alguma coisa, você já começa a chorar? Porque, tipo assim, não me peça mais nada hoje, que eu não dou conta. Era mais ou menos assim que eu estava me sentindo na sexta-feira. E aí eu senti uma necessidade de sair, caminhar um pouco, né? Só que a gente está mais ou menos nessa quarentena, né? Pero no mucho. E aí onde é que você vai caminhar na quarentena? Você vai no mercado, né? E aí eu saí conformada que eu ia andar um pouco, ia no mercado para simplesmente mudar de ares, né? Mas eu andei algumas quadras, de repente eu olho assim e vi lá na frente umas barraquinhas de feira, né? De uma feira de alimentação que costuma acontecer numa área aqui perto. E aí eu pensei, oh meu Deus, Deus é pai mesmo. Tudo que eu preciso é um pastel de feira e um chopp gelado sentado na calçada. É tudo que eu quero hoje e não pensar em nada. E fui lá, né, toda feliz da vida, peguei meu pastel, peguei o chopp e sentei no meio fio da calçada, meio anestesiada, né? Quase que sem reação, assim, de tanto cansaço que eu estava, não querendo ser estimulada por nada. E fiquei lá, tomando meu chopp, mas não deu 5 minutos, vem uma garotadinha assim, né? E senta aqui do meu lado. 3 piá. Piá aqui no sul é guri, menino, né? Uns piá de uns 10 anos de idade, assim. Sento perto e fazendo uma algazarra e tal. E eu já fiquei com uma sensação engraçada, assim, de que tinha algo diferente acontecendo ali. É muitos anos nessa caminhada, né? Você começa a ficar com as antenas ligadas. E eu senti que tinha algo diferente ali acontecendo. E os meninos eram meninos bem vestidos, arrumadinhos, limpinhos, com um cara saudável, né? Não tinha um cara de menino de rua. Mas não deu outra. Um que estava próximo de mim virou para mim e disse, tia, paga um lanche para mim? E aí foi interessante a minha reação. Porque o que reagiu foi a minha exaustão, o meu cansaço, né? Antes de qualquer princípio ou valor que eu tenho, o que reagiu foi o meu cansaço. E eu disse para ele, olha, hoje não, por favor. Eu tive um dia dificílimo, eu trabalhei duro pra caramba, tudo o que eu quero é tomar meu chopp sossegada. Hoje não, por favor. E o piá fica me olhando muito sério, assim, não disse nada. E aquilo foi um arroubo, foi uma reação mesmo, né, ao cansaço. Mas eu fiz isso e me senti mal imediatamente. Porque, claro, movimentou os meus princípios, os meus valores, os meus esquemas mentais, os meus padrões emocionais sobre aquele tipo de situação e tal. E eu fiquei incomodada com aquilo. Mas eu nem sabia muito o que fazer. Eu levantei, eu fui para o outro lado da praça, longe de tudo, sentei lá no outro meio-fio, no cantinho, fiquei olhando o movimento e continuando a comer meu lanche, meio anestesiada mesmo, ao mesmo tempo que a cabeça já estava a mil com aquela situação que tinha acabado de acontecer. E aí, claro, né, não cai por acaso, não dá 2 minutos, eu vejo um dos piás, aqueles 3 que tinham sentado ao meu lado, um outro rapazinho, ele vem correndo assim, do nada, apareceu do nada, dá um pulo, para na minha frente e diz, tia, me paga um lanche? E aí
eu ainda naquele estado mental de exaustão, de energia exaurida, de não ter nada o que dar para ninguém naquele momento, era assim que eu me sentia. Aí eu viro para ele e falo, olha, eu já disse para o seu amigo lá, eu tive um dia muito duro, muito difícil, eu só quero tomar meu lanche em paz, desculpa, hoje não. E o menino me olhou muito sério, um olhar profundo, e disse, Deus te abençoe. E zarpou fora. Pra quê, né? Pra quê? A cabecinha, se já estava a 1000, foi a 2000, porque eu sabia que alguma coisa especial estava acontecendo ali. Essas coisas não acontecem por acaso. Quando você está num caminho, né, de transformação pessoal, não existe acaso. Você liga as antenas e começa a rastrear, né, o que vem como situação de trabalho para você, de trabalho interno, para trazer à tona, né, os seus padrões emocionais e cognitivos e tal. Bom, fui para casa, que não valeu para mais nada aquele dia, e fiquei com aquilo lá, né, caraminholando. No dia seguinte, o sábado inteiro também. Aí no domingo, eu liguei para uma amiga e disse, vou te contar um troço que aconteceu, né, assim, 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 assado. E olha o que eu estou pensando sobre tudo isso, sobre todas as coisas que me passaram pela cabeça, sobre o que pode ter sido essa situação e por que isso veio agora. E eu vou ler alguns desses tópicos para vocês, porque a quantidade de ideias que me veio, as reflexões foram muitas. E depois eu vou explicar para vocês onde eu quero chegar com isso. Então, a primeira coisa que me veio é, esses meninos vieram para o quê? Ele veio despertar o quê? Eles vieram despertar o quê na minha consciência? Era para eu pôr atenção a quê? Há algum padrão, primeira coisa que vem, né? Algum padrão de egoísmo que eu não esteja observando? Tem alguma coisa que eu preciso trabalhar nesse sentido? Todos esses temas eu já venho trabalhando há muitos anos comigo mesma, mas é como uma cebola, você tira uma camada, você tira outra camada, cada vez que você trabalha com alguma coisa, você tira uma camada da cebola. Um dia você espera chegar no núcleo e diluir aquilo completamente, né? Mas como nós estamos na condição humana, com toda essa quantidade de vidas para trás que a gente já teve, tem muitas camadas dessas cebolas de cada tema que a gente trabalha. Então eu pensei, será que é para trabalhar alguma remanescente de um sentimento de egoísmo que eu não estava dando conta, que eu não tinha percebido? Ou será que isso veio para trazer à tona o sentimento que me veio imediatamente ali, logo depois que eu reagi, que foi o sentimento de culpa? Ainda há culpas que eu preciso trabalhar? Embora esse seja um tema muito recorrente no caminho de qualquer pessoa que esteja fazendo reforma íntima, culpa é um dos primeiros, né? Culpa e medo são os dois temas principais, né? Será que era para eu tomar consciência desse egoísmo e praticar a generosidade para além do meu estado de conforto? Né? Porque, bom, eu leio muitas biografias, né, de avatares, de mestres, é a minha leitura preferida, né, de como realmente viveram e que desafios essas pessoas encontraram, como superaram. E eu vejo em muitos relatos de quantas pessoas, quantos desses seres abnegados, né, eles iam além da sua própria exaustão e para auxiliar o outro, né, para dar de si, mesmo quando parecia que não tinham mais nada dentro de si para dar. Seria um exercício de generosidade para além do meu estado de conforto ou desconforto? Mas também vieram outra vertente de reflexão. Eu sou uma pessoa autocrítica, autoexigente, né? Será que tudo isso aconteceu para que eu reconhecesse os meus sentimentos de necessidade de cuidar de mim mesma? Isso seria um mecanismo de autoproteção e de autocuidado que também é importante que eu me dê em algum momento, né? Que eu cuide de mim, do meu estado interno, que eu me proteja, né? Porque vocês sabem que o mundo demanda o tempo inteiro, né? Até Cristo, ali está escrito nas cartas, né? De tempos em tempos ele se afastava para as colinas porque ele precisava de tempo para se restaurar, né? Especialmente quando ele dava muito de si para as pessoas pediam, né?
naquele famoso episódio da multiplicação dos pães e peixes, o que aconteceu antes desse episódio é que ele estava tentando se retirar para as colinas com os seus discípulos para se dar um tempo de restauro, né? E as pessoas foram atrás e pediram, e aí acabou acontecendo tudo o que aconteceu porque ele viu ali uma oportunidade de aprendizado. Enfim, mas se até Jesus sentiu necessidade de se retirar para se restaurar, porque eu, simples mortal, num dia de exaustão máxima, num período que eu venho trabalhando tão duro, não poderia me permitir isso. Essa é uma outra linha de reflexão, né? De reconhecer a necessidade de preservação, reintegração interior e autocura, de quietude, no momento em que o mundo demanda demais de mim. Também me veio uma outra linha de reflexão. Eu lembrei do Lama Padma Santen, não sei se vocês conhecem, é um lama do budismo tibetano. Ele é do mosteiro aqui no sul do Brasil, e ele dá algumas palestras de descanso, tem algumas palestras deles na internet, eu gosto de assistir. E uma vez eu estava com ele em um evento, e alguém perguntou para ele, se alguém nos pede uma esmola na rua, devemos dar ou não? Né? E em vez de entrar nessa discussão de se é bom ou não é bom atender o pedido de alguém na rua, ele respondeu de uma outra maneira que eu achei muito interessante. Ele disse, você pode dar ou não dar. Mas com que intenção você faz isso? Isso é que é importante. Ou seja, qual era o estado interno no momento de dar ou não dar o auxílio à pessoa. Mas já volto nisso, porque Mestre Adama falou uma coisa recentemente no último ateliê de telos em que eu estive, que me suscitou uma reflexão muito oportuna sobre isso. E ainda, prosseguindo, eu ainda continuei pensando, bom, e se nesse momento mesmo exausta, mesmo exaurida, eu tivesse atendido o pedido dessa pessoa, desses meninos, isso me diminuiria em algo? Ou isso me acrescentaria em algo? Será que um coração verdadeiramente conectado com o amor, com a fonte divina, sempre supera a sua exaustão no auxílio ao outro? Né? E por aí foi, sabe? Essa era a linha de reflexão. E eu escrevi sobre tudo isso, porque escrever me ajuda a clarear os pensamentos e sentimentos. E num dado momento eu liguei para uma amiga e contei para ela todas essas coisas. E eu disse, eu não estou conseguindo clarear muito isso. Como que você sente isso? E ela só me fez uma pergunta, que foi o que me trouxe o entendimento do que realmente essa situação tratava, e é o que eu quero partilhar com vocês. Ela me disse, bom, mas e se você tivesse atendido o pedido deles? O que aconteceria? E olha só que interessante, gente. Nos dão muitas respostas prontas, né? Sobre como lidar em situações como essa, por exemplo, né? Há muitas respostas prontas. Muita gente tem muitas respostas para isso e já dá uma resposta pabúfia, né? Mas quando ela me faz essa pergunta e eu começo a raciocinar, o meu raciocínio foi o seguinte, bom, se eu tivesse naquele momento cedido ao pedido de um e de outro e dado lanche para eles, o que teria acontecido? Em primeiríssimo lugar, no grau de reatividade que eu estava, de exaustão, eu teria, aspas, me livrado de algo que era incômodo. Então eu estava me livrando de uma situação que me era incômoda, porque eu não queria saber de mais nada, ninguém me pedindo nada naquele momento. Além de eu fazer isso com esse ato, com essa intenção apenas de me livrar de uma situação, o que por si só não traria mais do que um lanche para eles no momento, eu teria perdido a grande oportunidade de fazer toda essa reflexão que eu estava fazendo e de trazer luz a alguns aspectos meus que estavam vieram à tona naquela situação e mais, de poder fazer agora esta reflexão que eu vou fazer com vocês. Que ao fim e ao cabo, eu acho que esta foi a razão maior de tudo isso que me aconteceu. Não era uma resposta de sim ou não dar um lanche para quem pedia. Era o que aquilo suscitava em mim, o que aquilo trazia à tona de mim. E principalmente sobre a consciência que nós colocamos em nossos atos.
Ora, Cristo nas cartas fala o tempo inteiro sobre a gente quebrar os esquemas mentais, né? Rever os esquemas mentais e emocionais e trazer a consciência. Eu tenho falado nesses vídeos para vocês da importância da gente aprender a ouvir o sentir do coração. A verdade e a sabedoria que vem do próprio coração em conexão com a fonte divina, nosso coração sutil, e de se guiar por ele. Porque em algum momento nós não teremos outras referências externas para nos guiarmos. Isso pode acontecer. Isso está acontecendo, vai acontecer mais. Comentarei mais isso no próximo vídeo sobre o outro evento que eu tive esse mês que eu achei muito interessante. Então, se eu não ponho consciência no ato, eu vou reagindo às situações. Eu não reflito. Enquanto que quando você está num caminho de reforma íntima consciente, todo o ato se transforma em si num ato de ensinamento e de transformação. Então, naquele momento, não ter dado lanche para as crianças foi muito mais importante do que ter dado. Até porque, eu vou dizer para vocês, eu tenho a convicção no meu coração de que eles vieram como enviados, né, para me causar esse impacto. Depois eu passei por eles, estavam lá felizes e contentes, comendo lanches que outras pessoas tinham dado para eles, numa boa. Provavelmente o meu ato não impactou nada na vida deles, mas o deles impactou tremendamente em mim. Eu sou profundamente grata a eles por isso. Já enviei toda a minha bênção para eles e agradecimento. Porque a consciência do ato é muito mais importante às vezes do que o próprio ato. Quando eu estava no ateliê de Telos e Mestre Dama se pronunciou sobre a questão do vegetarianismo, ele disse em suma a mesma coisa. Mais importante do que comer ou não comer carne, embora as civilizações avançadas sejam vegetarianas, e embora se saiba que na Terra ainda há pessoas que geneticamente necessitam ainda por algum tempo comer carne, porque estão num processo de transformação que é biológico, inclusive, mais importante do que comer ou não comer é a consciência dentro do ato. Se você faz um ato com consciência, por exemplo, se você vai comer carne, e se você agradece de todo o coração, com todo o amor do seu coração divino ao animal que você deu o seu corpo para a sua alimentação, você traz bênçãos para a existência desse animal, seja em que ponto de evolução ele esteja agora. Ele não está mais vivo na Terra, mas ele continua seu processo evolutivo, como qualquer outro ser senciente, sensível. A consciência no ato nos coloca verdadeiramente no caminho da automaestria, é estar atento a cada coisa que nos acontece como uma oportunidade de aprendizagem. E é interessante que quando isso verdadeiramente se passa, as situações elas começam a se multiplicar. Vem uma, vem outra, para que você comece a pôr atenção em muitas coisas do seu ser interior que precisam ser transformadas no processo. E aí você faz a transformação necessária. Esse pequeno episódio, tão simples, ele me trouxe muita reflexão sobre alguns aspectos pessoais meus. Mas me trouxe também essa reflexão que eu posso compartilhar com vocês nesse momento. E talvez tenha sido a razão de tudo isso. Porque eu estava há dias procurando uma maneira de explicar para vocês o que é sentir com o próprio coração e se guiar por ele. Quando eu fiz toda essa reflexão e eu deixei o meu coração falar, vieram todas essas ideias e eu fui identificando por ressonância, né, por impacto, aquilo que tinha a ver comigo, que eu ainda preciso trabalhar e transformar, e o que não tinha nada a ver. Compreende? Isso é estar num caminho de transformação pessoal, aprendendo a sentir o próprio coração. São coisas pequenas. Não precisam ser atos extraordinários. Não precisam ser coisas que transformam a sua vida da noite para o dia, embora elas também ocorram quando você está num caminho consciente de transformação. Porque os mestres, os mentores e o seu eu superior começam a te alinhar às situações que vão trazer as oportunidades de transformação. Elas também ocorrem. Mas a gente aprende muito mais nesses pequenos episódios cotidianos que nos fazem mais conscientes de quem nós somos, do que nós ainda precisamos transformar, o que ainda está nos atravancando o caminho numa esfera de evolução. Compreende? Espero que isso traga um pouquinho mais de compreensão sobre esse aspecto, porque é importante
para o que eu quero comentar com vocês no próximo vídeo. Foi uma outra coisa que aconteceu esse mês, um sonho lúcido bastante interessante, em que a gente vai voltar ao tema sobre uma outra perspectiva, um pouco mais ampla. Agradeço a atenção, espero que tenha sido de alguma valia para algum de vocês. Gratidão.